Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast, gravar mais um episódio sobre uma pauta que para nós é extremamente importante, é o que a gente vem se guiando dentro do nosso hub que a gente vem desenvolvendo do Conversas Sustentáveis. São três que a gente vai, o nosso guia. Então, é conscientização pública, que é o que a gente faz aqui, trazendo conteúdo, sempre gente de qualidade. O segundo, que a gente vem apoiando e fomentando investimentos em tecnologia, que para a gente desassociar o crescimento econômico dos impactos ambientais, a gente conseguir ser mais sustentável, ser mais eficiente. E o próximo, que é o que eu tenho de hoje, a política atuante. A gente precisa, qual é o papel do Estado, qual é o papel do governo quando a gente fala de frentes de sustentabilidade, ESG, de incentivo, de fomento, o que que o Brasil tem feito, o que que a gente está olhando. Então, quem vai conversar hoje com nós é a Nayara. A Nay vai se apresentar, contar o que que ela está fazendo aí, por que que ela vai falar desse assunto e como ela chegou nessas pautas. Nay, muito bem-vinda e é contigo. Wagner, muito obrigada pelo convite para fazer parte desse bate-papo e dividir um pouquinho aí com vocês as angústias, né, e as esperanças de quem transita no poder público e, ao mesmo tempo, na iniciativa privada. Para quem não me conhece, eu me chamo Nayara Augusto. Hoje, eu sou responsável pela área de risco e conformidade da SC Gás, que é uma estatal responsável pela distribuição de gás natural no estado de Santa Catarina. Então, nós somos uma concessionária de serviço público, mas também estou presidente de SD do Grupo World Trade Center Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Sinop e, em breve, Brasília também. E professora de MBA, especialização no tema compliance e governança. Sou especialista em gestão de riscos, minha formação foi fora do país, em Nova York, mas eu tenho aí o que muita gente, né, acabou me conhecendo foi pela atuação por ter sido a primeira secretária de Estado aqui em Santa Catarina, responsável pela implantação e implementação do programa de compliance e integridade em mais de 50 estruturas de governo, né? E a partir dessa experiência, eu já tinha quase 13 anos de serviço público quando assumi esse cargo. Foi muito clara a questão da necessidade de o apoio, seja o Estado, e aí como ente democrático, mas aí incluo os três níveis de federação, município, Estado e União, impulsionarem o setor econômico, principalmente nessa vertente de SD, de conformidade, por meio de políticas públicas, né? A parte regulatória, enfim, que acaba delimitando e impulsionando a maior parte das atividades nesse sentido, né? Então, Wagner, assim, eu sou como profissional do compliance, eu sou uma apaixonada por aquela burocracia que faz com que tudo tenha um padrão e que exista isonomia, né? Ou seja, o Estado, o ente público concedendo oportunidades a todos aqueles que preenchem os requisitos, aqueles que atendem às expectativas. Mas eu também preciso ter uma esperança aí constante, quase que uma teimosia persistente, né, da gente entender que nada acontece sem nós temos o aval, mas principalmente os limites estabelecidos por essa atividade regulatória, né? E aí a gente esquece que é aquele exercício de cidadania de 4 em 4 anos, ou a cada 2 anos, né? Na vertente tanto municipal quanto estadual e federal, de escolher os representantes do legislativo, porque são eles que acabam promovendo estudos e levando à votação os projetos de lei, ou impulsionando, dando um limite organizacional legislativo para que a regulação, as resoluções consigam estabelecer esses padrões para serem atuados. Então, alguns anos, alguns desafios aí de tentar equilibrar essa expectativa do setor privado com a capacidade de resolução do poder público, e eu acho que vai ser um bate-papo bem, bem interessante aí para poder abrir um pouquinho esse horizonte e, ao mesmo tempo, tranquilizar, né, de certo modo, as pessoas que
acompanham o teu trabalho das conversas sustentáveis, para a gente entender que nem tudo é falta de vontade ou falta de aptidão técnica do serviço público. Muito bom, muito bom. Acho que sim, para a gente ir um pouco explicar para o pessoal o que vai ser o tema. Qual é o papel de fato do Estado nessa parte? Porque, assim, quando a gente traz o ISD, que é a parte, nada mais que um índice de risco, né, para a parte da empresa, né, eu brinco que é a sustentabilidade vista pelos investidores, né, então, assim, então, como é que, o que que depende essa parte para o Estado? O que que o Estado pode impulsionar essa economia verde que a gente chama, embora não seja só verde, a gente tem um monte de coisa envolvida, porque eu vejo que sustentabilidade não é possível terceirizar. Todos nós temos o nosso papel e a nossa responsabilidade. Mas tem coisas que uma coisa não anda sem a outra, e que nem tu diz, essa parte de burocratizar ou algumas coisas que eu vejo como processos são necessários para que a gente consiga caminhar em prol aí dos objetivos que são globais. Então, se tu puder começar aí explanando para a gente o que é o papel e como a gente pode também, como cidadão, ajudar a melhorar também e fazer a nossa parte. Wagner, é bem interessante a tua pergunta, tocar nesse ponto, porque ser empreendedor no Brasil é extremamente desafiador, né? E a gente tem uma carga tributária muito elevada e a gente tem um conjunto legislativo muito complexo que muda o tempo todo. No meio ambiente, não deixa de ser diferente, porque nós temos regras que são de competência da União, de estabelecer políticas gerais, de pensar numa proteção macro, que para fazer com que o desenvolvimento econômico não seja uma alavanca de defasagem ou de desproteção ambiental, né? Que eu não vou usar um outro termo mais negativo que costumam aplicar, e ao mesmo tempo eu fazer com que a população que se multiplica tanto e que cada vez mais utiliza de tecnologia, de outros recursos não previstos no passado, quando a nossa legislação ambiental foi publicada, quando a nossa Constituição Federal foi publicada, como que eu atendo essas expectativas novas do mercado, da sociedade, e como que eu ainda assim faço a minha parte como cidadão, minha parte como empreendedor de cumprir o que a lei faz, né? O que eu acho extremamente importante? O diálogo. E aí entra uma questão que vai muito além do que o consumidor que faz a escolha de um determinado fornecedor, de adquirir um produto mais sustentável do que outro, ele pode imaginar qual é o caminho que aconteceu até para que aquele item chegasse às mãos dele, ou por que aquele empreendedor conseguiu aplicar os recursos financeiros, que hoje são muito mais caros. A gente vê uma resma de papel de sulfite branco, ela é mais barata do que uma resma reciclada. Por quê? Né? Por quê? Porque eu ainda tenho um maquinário, eu tenho um processo diferente de tratamento. Se eu estou falando que algo acontece assim com algo tão simples que é o papel, né? O quanto eu penso isso em relação a licenças de operação, a aplicar recursos na construção civil, no asfalto, de impulsionar a escolha de insumos de transição energética, né? Como no meu caso, eu trabalho com gás natural, mas a gente tem o biogás, o biometano, que é muito mais caro que a molécula natural, né? E como que eu vou impulsionar o empreendedor, a indústria, a escolher um gás que, para o meio ambiente, é mais sustentável, é mais saudável para a população, mas é mais caro, vai custar mais caro se ele já está tentando equilibrar o negócio dele. E aí entra o poder público, não só disciplinando como tudo isso acontece por meio das leis, mas concedendo benefícios fiscais àquelas empresas que decidem adotar mecanismos e práticas mais sustentáveis para o meio ambiente, para as futuras gerações, que respeitem o capital humano, né? Eu estimular por meio de créditos aos bancos de fomento, às agências, né, de investimento, condições diferenciadas
com descontos de juros, com extensão maior no prazo de pagamento desses financiamentos, nesses recursos que foram obtidos, desde que a empresa demonstre efetivamente, daí não é só um compromisso, né, de eu sou sustentável, eu sou ESG, mas estão aqui os meus relatórios, estão aqui as minhas métricas, os meus indicadores que demonstram que eu adotei medidas mais eficazes, e a gente faz essa parceria público-privada informal no intuito de o ambiente público ser favorável e tomar medidas que favoreçam para que o empreendedor que hoje ele tem dificuldade de promover essas mudanças e fazer escolhas mais sustentáveis, porque ela é muito cara no bolso do brasileiro e a carga tributária ela ainda consegue ser mais complexa e onerar ainda mais o empreendedor e, por consequência, o consumidor. Então, hoje a gente tem uma parcela muito baixa de consumidor que diz assim, ó, eu sei que esse produto é mais caro porque ele custou efetivamente muito mais para ser produzido, mas eu confio que a cadeia de fornecedores, né, desse meu produtor, desse fabricante que eu escolhi, ela é toda certificada, eu sei que não tem trabalho escravo, eu sei que não tem aplicação de recursos que causem impactos ambientais negativos, eu sei que os materiais têm uma qualidade de durabilidade maior ou a aplicação de recursos naturais mais sustentáveis, e o que eu preciso fazer é não só estimular a economia, fazendo com que os consumidores comprem mais, mas o poder público disciplinar e trazer condições diferenciadas desse empreendedor não arcar sozinho ou não ter tão impactado a sua atividade financeira por meio dessa prática mais custosa de ser sustentável, de ter um selo de sustentabilidade, né? Então, acho que nós, como parte da sociedade, o que a gente pode fazer é estabelecer cada vez mais esse diálogo com os agentes públicos, né? Com quem está no legislativo, as áreas de relações institucionais, né? O lobby, que não é algo ruim, não é algo negativo, desde que tenham, né, acordos, negociações éticas corretas, mas por meio do lobby as empresas também podem se aproximar e dialogar mais com o poder público para encontrar soluções para ter essas condições diferenciadas. Eu acho que a gente ainda tem que separar o joio do trigo, né? O empreendedor que deseja tornar o seu nicho de atuação, o seu mercado, o seu negócio mais sustentável, ele tem muito mais desafio do que o empreendedor normal no Brasil, que ainda está fazendo escolhas não tão sustentáveis, o que muitas vezes inviabilizam, encarece muito. E aí deixa, em alguns casos, essas grandes mudanças, esses grandes impactos só para as grandes marcas, para as multinacionais, que têm um porte financeiro muito maior para arcar com isso, né? Então, acho que a gente universalizar o acesso a produtos sustentáveis e facilitar a vida do empreendedor por meio desses benefícios fiscais, essas concessões diferenciadas de acesso a crédito, eu acho que é um bom começo e é uma política pública bastante interessante para o ente público, para o agente público que queira estabelecer essa conexão, não só com seu eleitorado, né, mas principalmente com a sociedade do qual ele faz parte e representa. Perfeito. Eu vejo muito isso, né? Eu acredito que é fundamental quando a gente olha para a sustentabilidade, para negócios sustentáveis, e eu falo sustentáveis de serem perenes, né, de longevidade. Esses é, é necessário o diálogo entre a empresa, o Estado, né, e até propriamente as ONGs, que as empresas ainda encaram assim, é necessário os países que conseguem implementar, eles conseguem ter esse diálogo, essa maturidade para entender que a gente precisa somar forças e não eu contra você, né? É a gente que precisa se unir para que aconteça. Ah, eu concordo com tudo que tu falou, é a mesma coisa que eu enxergo. Mas e como é que está o Brasil em relação a isso? As ações do nosso país que busquem viabilizar essas maneiras que tu botou, que tu comentaste, eu vejo que também
é muito importante aqui no Brasil a gente fomentar pesquisas, né, que a gente não tem, porque as pesquisas vão, além de tudo, além de criar oportunidades, ela vai desenvolver um novo setor, vai movimentar a economia. E eu sinto que ainda a gente está muito aquém do que pode fazer. A gente perde muita gente boa para fora pelo fato de pouco incentivo. Como é que tu está vendo hoje o Brasil trabalhando em relação nas pautas de sustentabilidade? Sim, se tu acha que já tem sido levado de uma pauta realmente séria e urgente, como acredito que deve ser tratado? Eu dividiria essa atuação pública em nichos, Wagner. Por quê? Em alguns setores, a gente tem uma discussão bastante avançada, a gente tem o poder público impulsionando essas mudanças, e em outros casos, o poder público acaba travando esse avanço pela sustentabilidade. A gente tem, obviamente, vários desafios, ao mesmo tempo em que a gente, por ser um país transcontinental, a gente tem realidades muito diferentes. No Brasil, para eu falar de sustentabilidade, eu falar de desenvolvimento econômico, né, e de oportunidade de estudo, que eu acho que o nosso problema de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, começa lá nos anos iniciais de formação, né, e a qualidade do ensino público, são várias políticas públicas que devem ser revistas e ter indicadores melhor apurados para a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira sistêmica e tão macro quanto exige no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu estudei há pouco tempo, fiz qualificação na Dinamarca, que é o país número 1, né, de combate à corrupção, é o país número 1 em bem-estar, em aproveitamento de qualidade de vida, de usufruto da população do serviço público, mas também está num eixo de escolhas ambientais melhores, né? Eles utilizam muito bem as fontes de energia que eles têm, alternativas. Então, os países nórdicos como um todo, eles estão muito evoluídos. Mas são países que eu comparo com uma realidade como Santa Catarina, né? Em quantitativo de, seja distribuição geográfica, de aspecto cultural, de número de população e de orçamentos gigantescos se comparados ao Brasil, né? Então, há partes do Brasil que seriam comparáveis com os países nórdicos. Então, eu falar de desenvolvimento econômico e social na Noruega é muito diferente de eu falar de desenvolvimento econômico e social no Brasil, porque a gente tem uma realidade muito distante. Ao mesmo tempo, a gente tem estados aqui no Brasil, a gente tem algumas políticas públicas no Brasil que têm indicadores melhores que os países membros da OCDE, e isso a gente não escuta falar. A gente tem aquela síndrome do patinho feio de que o Brasil tudo é difícil, tudo é pior, e não é bem assim. A própria Amazônia, também estou falando isso porque já estive em muitos países que trabalham essa questão e tem essa fala de que precisamos todos proteger a Amazônia, mas vem aqui explorar a nossa Amazônia com recursos naturais para a indústria farmacêutica, para a indústria de beleza. Então, tem um interesse velado em tudo isso. De que forma que eu vejo que nós estamos bem avançados? Seja o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional, né, de Energia, a Agência Nacional de Petróleo, nós temos uma rigidez muito maior regulatória, até por conta, né, como é que eu vou dizer assim, do impacto que isso gera. A energia é essencial para a sobrevivência humana, então a gente tem uma cadeia de custódia desses insumos e uma preocupação com a sustentabilidade ambiental e, por consequência, a sustentabilidade da governança e dos negócios que dependem da energia muito maior aqui no Brasil, bem madura. Então, a gente tem condições de explorar por meios hídricos, eólicos, né? Ainda os combustíveis fósseis que nós exportamos para o mundo, nós temos uma matriz energética muito rica e a gente tem a oportunidade de, por conta disso, discutir
e tratar, sim, com relevância e prioridade o tema, como urgência não, justamente por conta dessa vastidão de recursos. Agora, se a gente para pensar o que a Europa acabou de passar por conta dos problemas geopolíticos, de se ver totalmente dependente do gás natural de um país que eles não tinham mais interesse em ter uma relação diplomática, aí você começa a tratar com urgência a necessidade de fazer uma transição, a necessidade de escolher e de pagar o preço que for por questões que são questões de sobrevivência. Tanto que países da Europa voltaram a usar o carvão, né, para gerar energia, que acaba denegrindo bastante o meio ambiente. Então, eu acho que tudo depende da perspectiva que a gente aplica. Do ponto de vista ambiental, nós não estamos tão atrasados no Brasil. Se você parar para perceber, muitos dos produtos, sejam de móveis ou de trabalhados a partir da área florestal, a gente tem vários selos de procedência. Hoje o consumidor consegue rastrear, consegue verificar. A nossa própria, o gado, né, como produção de parte do alimento que gera abate, a carne, a gente consegue fazer o rastreio de toda a cadeia de fornecimento. E isso só foi possível mediante obrigações legais, mediante obrigações de resoluções que impuseram essa questão para os empreendedores, para as empresas, e, por consequência, o consumidor passou a ter mais consciência, mais ciência. Então, eu acho que nós temos muito a avançar, ainda não tratamos algumas questões como urgência, porque, graças a Deus, nós somos muito privilegiados, não temos urgências com alimentos, não temos urgências com fontes energéticas, tivemos crises hídricas, mas elas já não estão tão presentes hoje em dia, então não nos faz impulsionar mais rapidamente. Mas eu acho que isso faz parte da natureza humana, né? Aquele ditado, né? A água vai pegando pela cintura, a pessoa começa a se preocupar. Então, isso no bom sentido e no sentido ruim. Então, eu acho que essa falta de noção, e aí vem a educação, vem uma consciência cultural, uma consciência coletiva, nos impede de perceber o quanto nós poderíamos avançar. Mas eu considero que a nossa maturidade nível Brasil, tirando as fragilidades, ela é de média a alta, assim, por todos esses padrões comparativos, Wagner. Muito bom. Agora, por último, tu comentou sobre a parte da consciência coletiva, que era o que eu ia abordar. Como é que a gente pode trazer essa pauta de uma maneira mais relevante, não relevante, mas como é que a gente consegue chegar na massa esse assunto de sustentabilidade, de checar o fornecedor, rastrear o seu produto? Como é que, porque ainda conversando com as pessoas, essa falta de sustentabilidade, de olhar a empresa, não é algo ainda latente, que o consumidor olha, quem é a empresa, está me fornecendo. Como é que o governo pode também acelerar isso, a parte de educação, para que a gente seja mais responsáveis, né? Eu, quando vou palestrar, quando eu vou conversar com alguém, eu sempre digo, embora eu falo muito de tecnologia, de investimento, da responsabilidade da política, mas eu falo muito do nosso papel como consumidor, de saber escolher a empresa, de eleger uma empresa, às vezes, não somente pelo preço mas sim por toda a cadeia. Por que será que a outra empresa paga é mais caro o produto? Será que ela não valoriza mais os funcionários? Será que não? Então, como é que é o papel? O que o Estado pode auxiliar nesse processo? É um desafio muito grande, porque é uma questão de consciência. Quando a gente fala cultura, eu tenho que ter informação de massa, mas eu preciso me conectar com cada uma, né, cada pessoa que faz parte da população. E esses regionalismos no Brasil, eles são muito importantes da gente estabelecer diálogos consistentes com a realidade de cada um. Eu falar de falta de água no norte e nordeste, ou de saneamento básico em alguns estados do Brasil, é uma realidade. Eu falar da questão de possibilidade de fazer escolhas sustentáveis na comercialização é outra muito diferente para alguns determinados estados que têm uma
cultura de aquisição de produtos e serviços muito diferente. Então, além de eu estabelecer conversas muito francas e personalizadas com cada público-alvo, eu estou falando aqui, é horrível, né, equiparar o cidadão a um público-alvo, mas eu vejo dois potenciais tremendos e um deles, assim, eu admiro muito o papel que tu estás fazendo por meio do Conversas Sustentáveis, tu atua em vários nichos, mas a questão da educação. Educação é fundamental. Então, essa questão de levar a informação qualificada de forma didática e promover uma conexão genuína e sincera com aqueles que têm capacidade de compreensão, capacidade técnica de assimilar conhecimento. Então, você levar esse diálogo para as empresas, você levar esse diálogo para quem está em um estudo de formação, para quem está buscando. Olha, eu vejo muitas oportunidades para atuar com SD no mercado, então eu vou me qualificar nesse sentido. Onde eu vou procurar um curso, né? O Conversa Sustentável se tornar um meio de capacitação técnica é um excelente instrumento. Como que o poder público, no caso, ele realizaria isso? Nós já temos uma grade de ensino regular que ela é muito engessada, né? Mas tornar isso natural e fazer com que o poder público, já que ele não vai transformar de uma maneira tão impactante o seu ensino tradicional regular, ele fazer parcerias e conceder benefícios, conceder patrocínios, ele conceder fontes alternativas de viabilizar organizações, empresas, startups, enfim, negócios que façam essa promoção desses pilares, desses princípios, dessa educação coletiva, né? Só que tem um outro ponto bem importante que daí eu acho que é muito mais dever do poder público e da sociedade, independentemente de termos agentes como você, como Conversas Sustentáveis, que é a gente olhar para as crianças e pensar que daqui 10 anos, daqui 20 anos, são esses serzinhos aí, essas mini criaturinhas que estarão em algum momento ocupando cargos de gestão, eles serão os empreendedores, eles serão os executivos do futuro, eles serão as pessoas que vão pensar que profissão que eu vou ter, ou como que eu quero ser como cidadão, o que esse cidadão vai querer consumir no futuro, né? Então, a gente conversar mais em casa, criar promoções e programas que voltem para essa educação infantil, eu acho que isso gera um impacto muito positivo. Posso dar um exemplo? Enquanto fui secretária de Estado aqui, responsável pelo programa de compliance, a gente pensava que a gente estava trabalhando com os servidores, com a geração atual do serviço público. Mas quem amanhã vai cuidar das políticas públicas e, principalmente, quem consome as políticas públicas e precisa ter uma consciência de integridade? Os jovens, as crianças, as famílias. E a criança, ela é fantástica, né? Ela é uma esponja, mas, ao mesmo tempo, ela é um radarzinho de cobrança. Se a criança aprende que não pode furar o sinal, que você não passa, que o laranja, o amarelo é para você prestar atenção e o vermelho você tem que parar, a criança vai cobrar o pai e a mãe. Se ela aprende que o papel tem que ser destinado na lixeira de papel exclusivamente, ela vai cobrar um adulto que não faça isso. Então, a gente pensar nesses mini atores, né, da cidadania e o poder público, daí sim, fazer políticas públicas voltadas para prepará-los para serem consumidores mais conscientes, para educá-los desde cedo nesse sentido, eu acho que é essencial, mas a gente precisa o poder público, hoje o principal instrumento dele é investir em instituições, em organizações, em empresas que são porta-vozes da cultura da sustentabilidade para que tenham possibilidade de alcançar mais pessoas. A política pública é muito, muito linda no papel, mas ela precisa de agentes privados que façam essa multiplicação, né? Então, eu vejo que o poder público ser um fomentador e um investidor de negócios sustentáveis, eu acho que é uma boa vertente dessa capitalização que vem aí dos recursos públicos. Muito bom. Essa pauta que tu comentou das crianças, né, da importância de educar, é muito verdade. Tinha um projeto, não sei ainda se existe aqui, qual eu participei lá com o pessoal do Ecoeducadores, aqui no Sul. E aí, o trabalho que o pessoal fazia é muito legal, porque eram jovens de comunidade que eles ensinavam sobre a importância tanto de cuidar da água,
da parte ambiental, principalmente, era muito mais voltado da parte ambiental, e o quanto eles vinham todos felizes para dizer que eles estavam implementando lá e que os pais deles agora estavam mudando, porque eles começavam a pedir para os seus pais e aí fiscalizavam o vizinho que não fazia certo, falavam que ele não podia fazer. Então, é realmente isso. Eu já tive, fora essa experiência no Ecoeducadores, quando eu tive uma empresa lá de energia solar há alguns anos atrás, tinha um cliente nosso que ele falou que ele fez de tanto o filho dele incomodar. Que o filho dele falou assim que tinha visto e tal, e começou. Daí ele falou, cara, eu acho que ele ficou 6 meses me dizendo que eu tinha que fazer, porque era bom para o meio ambiente, porque não sei o quê. Então, realmente, só enfatizando o que tu disse, eu acho que a gente precisa saber trabalhar. Eu acho que o Estado tem esse papel, o governo, de poder fomentar mais isso. Agora, até propriamente com conversas sustentáveis, a gente está com algumas ações em escolas buscando trazer esse perfil de educação. Eu, propriamente, tenho um evento agora, mês que vem, com uma turminha aí da terceira série para falar sobre isso. E porque eu concordo plenamente, se a gente, como é cultura, cultura não é de um dia para o outro, leva tempo. A grande parte aí dos que nos escutam são empresários e sabem que a cultura de uma empresa tu não é de um dia para o outro. Tu vai, daí entra um colaborador, já vai, e aí isso leva anos. E se a gente está falando de que a gente precisa ter mais consciência para fazer uma aquisição, a gente vai precisar, já que essa nova geração já tentar instalar já esse chipzinho neles para que eles possam ser mais preocupados e mais imbuídos com essas causas que são bem importantes, né? Então, da minha parte é isso, né? Eu acho que a gente tocou em vários pontos muito legais. Acho que a galera conseguiu enxergar também por que que a gente fala tanto da parte da uma política atuante, conseguiu, acho que, falar muito bem, de uma forma muito clara, que acredito que quem caiu de paraquedas, que está escutando o primeiro episódio, também vai conseguir compreender. Te agradeço pelo teu tempo, para a gente estar conversando no feriado, né? E quem quiser nos seguir, a gente está no Instagram, como Conversas Sustentáveis, no YouTube, LinkedIn, vocês podem ir lá no Conversas Sustentáveis também, bater um papo com a gente. E, Naya, quero que tu deixe teus contatos para quem quiser conversar contigo, tuas considerações finais, ou até algum assunto que eu não trouxe que tu acha relevante que a gente possa trazer aí para o pessoal. Vai, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né, de poder fazer parte do Conversas Sustentáveis. A gente tem tantos nomes aí fantásticos que tu trouxe para o diálogo e para a mesa para conversar. Eu me sinto muito honrada. Independentemente, trabalho é trabalho. A gente estava brincando antes, né, que não tem feriado para quem é apaixonado pelo que faz, né? Então, nisso nós estamos aí no mesmo time, contribuindo e disseminando conteúdo. Eu acho que a gente conversou assim sobre vários pontos importantes e tu tem tanto conteúdo tão bacana aqui no Conversas Sustentáveis que eu acho que o teu seguidor ou a pessoa que está conhecendo agora tem praticamente uma universidade, né, de conhecimento, basta ter interesse, basta se dedicar. Então, eu te parabenizo por essa atuação. Tu estás, de uma certa forma, encampando, liderando uma iniciativa muito relevante que vai tocar muitas gerações. E eu te parabenizo desde já, por isso desejo muito sucesso. Para quem quiser, o meu foco de atuação é compliance, SD, gestão de riscos. Então, para quem quiser conhecer o meu trabalho nas redes sociais, eu estou no perfil risco_compliance. Sou autora do livro Compliance no Café, né? Como usar a eficiência e a conformidade, trazendo resultados mais extraordinários para as empresas e organizações. E estou lançando agora, daqui a uns dias, um livro de conformidade para o público infanto-juvenil, que é o certo, né? A gente aprende cedo em casa
o que fazer e tem muitos pontos em comuns com a sustentabilidade, o papel da família, o papel do adulto, o papel do poder público na transformação desse conteúdo. Mas desde já eu desejo muito sucesso, agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição aí para essas e futuras parcerias. Muito obrigada, Wagner. Show de bola, pessoal que nos acompanhou, muito obrigado. Ô, Nexa, vamos fazer eu vou printar aqui uma foto aqui, pode ser? Tá. Três. Um, dois, três. Entendeu? Oi? Foi. E agora sim, depois o pessoal edita. Acho que ficou muito legal. Para mim, fluiu bem. Acho que é uma pauta muito legal de trazer e que o pessoal estava pedindo para a gente falar. Então, Ai, que acho que bom. vai ao ar agora, na real, segunda-feira. Ai, que Aí, legal. e aí eu já vou te mandar. Vou mandar agora para a menina que faz a nossa parte, que cuida das mídias, edição. Mas provavelmente vai ao ar segunda e aí eu já te passo todos os links, tá bom? E Ai, que aí te bom. mando também questão lá da que a gente falou das propostas, daí tu fica no aguardo do edital para a gente falar também do evento e aí a gente vai E eu conversando. Isso, e eu vou compartilhar, e aí a gente acaba usando como desculpa, mas como um atrativo também. Eu vou compartilhar o episódio, a gente tem um grupo da ABGAS, da Associação, né, das Distribuidoras. Eu vou compartilhar o episódio, disseminar para que eles acessem o conteúdo, compartilhem com. E já vou anunciar que em breve tu estás lançando uma plataforma aí de ensino e capacitação já para despertar os interesses e eles verem ali o potencial, né, de agregar conhecimento e dessa bagagem intelectual que tu vai disseminar. Então De conta boa. comigo. Até depois quero ver contigo, depois conseguir fazer uns contatos para a gente gravar uns podcasts, até também da SC Gás, para a gente Claro, falar da parte claro, de biogás, a gente falar, trazer uns assuntos mais densos, daí eu te mando as pautas que a gente está olhando para a com próxima certeza. para a próxima temporada e tu diz, ó, vai, consigo linkar com esse, e a gente traz para gravar. Claro, tranquilo. E assim, Wagner, no mais com o evento também e a questão de patrocínio, naquilo que eu conhecer empresas que possam ter interesse em patrocinar também, enfim, nisso conta comigo. Assim, eu acho que é, é uma pauta extremamente importante e a gente tem que desmistificar esses modismos aí que estão disseminando, né? Que É o teu verdade. evento seja um sucesso e tenho todas as cadeiras ocupadas. Amém. Tá bom? Seja, Valeu. tá bom. Obrigada, Wagner. Um feriado aí pra ti. Um Agora, eu ainda abraço, tenho bom mais uma reunião feriado. agora às 4 agora. Ah, então tá. Um Ah. abraço, tchau.